Hoje eu quero falar sobre o que, na minha opinião, é uma das melhores profissões aqui em Portugal, principalmente para mulheres. Eu trabalho nessa área e não é teoria, é experiência própria. Eu vou dividir aqui a minha opinião com vocês, eu vou explicar como funciona, quanto que ganha, como entrar nessa profissão e por que eu acho que é uma área com muita oportunidade aqui em Portugal. Se você gosta desse assunto, se você mora aqui em Portugal, ou se você está pensando em vir aqui para Portugal, fica até o final desse vídeo que eu tenho muita informação bem legal, bem importante para passar, tá bem? Olá pessoal, eu me chamo Rose, eu moro aqui em Portugal com a minha família, vão fazer 4 anos agora em abril de 2026 e para quem não sabe, eu trabalho como assistente dentária aqui em Portugal e sinceramente essa foi a melhor decisão que eu tomei profissional depois que eu vim aqui para Portugal. É uma profissão super organizada, é estável, tem muita oportunidade de trabalho e tem um salário super atrativo. Na minha opinião, é uma das melhores profissões para se trabalhar aqui em Portugal, especialmente para imigrantes. Começar falando sobre o salário. Infelizmente, o YouTube está com uma nova política de que não se pode falar sobre valores nos vídeos, porque eles derrubam esses vídeos. Então, não posso falar o valor exato, porque eu não quero que meu vídeo caia, não é? Mas eu posso dizer para vocês que é bem acima do salário mínimo, do ordenado mínimo aqui de Portugal. Pode colocar aí 35% acima do ordenado mínimo. Ou seja, isso inicial, tá bem, gente? Eu tô falando inicial, para quem inicia na profissão, para quando você é contratado. Se você vai fazer uma entrevista, você mandou currículo e te ofereceram só o salário mínimo, o ordenado mínimo, como se fala aqui em Portugal, pode procurar outra, porque tem muita oportunidade e as que pagam ordenado mínimo é a minoria, é minoria mesmo. Para quem conhece aqui a realidade de Portugal, quem não tá aqui ainda em Portugal, é só fazer uma pesquisa rápida aí no Google e saber qual é o valor, o ordenado mínimo aqui em Portugal. Pode fazer um cálculo aí, colocar 25, 30% em cima desse valor que você vai descobrir o valor que é. E esse é o inicial, tá bem? Esse é o valor inicial. Claro que quando você vai se especializando, tendo mais experiência, a cada 6 meses, a cada 1 ano, as clínicas que eu conheço, tá? Eu tô falando pela que eu trabalho. Claro que depois que a gente começa a trabalhar em algo, a gente conhece pessoas que também estão no mesmo ramo e é o que a gente sempre conversa. Tem grupos no Facebook, por exemplo, e todos falam a mesma coisa. Ninguém aceita salário mínimo, não aceitam o ordenado mínimo. Então, nesse quesito salário, ele já sai ganhando das outras profissões. Um segundo ponto que é muito importante, principalmente para quem é mulher, é mãe, é o horário, não é? Sabemos que, infelizmente, a maioria dos imigrantes que vêm, eu vou falar mais diretamente para mulheres, tá? Porque o meu intuito é ajudar mesmo as mulheres, principalmente mães, porque eu sei da dificuldade que é a gente trabalhar o dia inteiro, trabalhar muitas horas por dia, iniciar num outro país, numa outra cultura e introduzir os nossos filhos nisso tudo. Eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil, o quanto o psicológico dos nossos filhos fica fragilizado. Então, eu tenho plena convicção de que a nossa presença com os nossos filhos é fundamental, o máximo que a gente conseguir. E, para mim, o horário conta muito também. A maioria das clínicas, eu vou colocar aí 90% das clínicas trabalham de segunda a sexta, ou seja, o horário é de segunda a sexta, aquele horário comercial. Existem muitas clínicas aqui em Portugal que ficam dentro dos shoppings, dentro dos centros comerciais. Aí, logicamente, é um horário diferente, mas não falta oportunidade para clínicas que não sejam nos centros comerciais. Então, o horário também, você trabalhar de segunda a sexta, você entrar às 9 e você sair 7, 2 horas de almoço, pelo menos na clínica que eu trabalho é assim, e nas clínicas que eu conheço, pessoas que trabalham é assim, inclusive tem clínicas que o horário ainda é melhor do que a que eu trabalho, a carga horária ainda é menor, então assim, gente, o horário também é ótimo, principalmente para quem é mãe, lógico, mas também quem não é mãe, mas que quer estudar. Tem pessoas que procuram no início, pelo menos,
sempre estão ali fazendo um trabalho, fazendo uns extras. Então, assim, consegue se organizar, a pessoa consegue sim ter qualidade de vida com um horário assim, muito melhor do que trabalhando, né, na restauração, em shopping e em comércio no geral, onde a carga horária acaba sendo maior, trabalha fins de semana, feriados. E como assistente dentária, você tem a grande oportunidade de trabalhar de segunda a sexta. Agora, falando sobre benefícios, vou falar da minha experiência, né, da minha realidade e também das pessoas que eu conheço que trabalham em outras clínicas. Nós recebemos o subsídio de alimentação, que é um valor já acima da média também, porque os outros pagam sempre um pouco menos que isso. E eu vou falar, é acima de 10 euros. Eu tô com medo de ficar falando valores aqui e meu vídeo ser derrubado, mas eu acho que valor pequeno assim também não vai ter tanta interferência, né? Mas é acima de 10 euros subsídio de alimentação e a gente também tem o seguro saúde. Agora você pode estar se perguntando, Rosa, mas como que eu faço para entrar nessa área? Eu não tenho experiência. Muita gente acha que precisa estudar anos para trabalhar nessa área, mas não precisa. Aqui em Portugal você só precisa fazer um curso profissionalizante que ele dura no máximo 6 meses, gente. É claro que se você já tem experiência no Brasil nessa área, você tá anos-luz já na frente, tá bem? Mas como que eu vou fazer esse curso aí? Eu não tenho nem o ensino médio. Aqui em Portugal não precisa. Eles só pedem um ensino fundamental para fazer esse curso. O curso é online. Se quiserem saber a instituição que eu fiz o curso, eu e minha filha fizemos nessa instituição. Me pergunta aqui nos comentários que eu coloco lá o nome e o contato para quem já está em Portugal, ou se você está pensando em vir para Portugal e já quer chegar já com o norte, não é? Para saber por onde começar. Eu deixo aí nos comentários para quem pediu o nome da instituição, tá bem? Mas basicamente é isso. O curso dura em média de 6 meses, pode ser presencial ou online. O online é ao vivo mesmo, ao mesmo tempo que o pessoal tá tendo aula na turma, você pode assistir de casa. E o estágio, a própria instituição, eu vou falar pela que eu fiz, tá? Eu acredito que as outras sejam assim também, porque é o natural aqui em Portugal, mas falando da minha realidade, foi assim. Tanto eu quanto a minha filha fizemos o curso nessa instituição, fizemos online, e no final dos 5 meses, eles pedem pra gente preencher um formulário dizendo a nossa disponibilidade, se eu tenho disponibilidade para estagiar o dia inteiro, se é só meio período, e para qual cidade eu quero, se eu quero perto de casa, se eu quero longe, ou se eu quero numa cidade específica. Tudo isso você preenche formulário. A própria instituição vai atrás das clínicas para poder oferecer, né, o aluno para estagiar nessa clínica. O estágio não é remunerado, a própria instituição consegue a clínica para você estagiar, eles é que vão negociar, enfim. E, gente, depois do estágio você já fica na clínica. Foi assim com a minha filha, foi assim comigo e é assim com a maioria das pessoas que a gente conhece que está nessa profissão. Do estágio você já fica na clínica trabalhando, eles já te contratam. E tem muita vaga para assistente dentária aqui em Portugal, gente, porque tem muita clínica mesmo, só que falta profissional. É uma coisa que muita gente não sabe, é que falta profissional nessa área aqui em Portugal. Aliás, não só nessa área, aqui falta profissional como um todo. Só que para nós, principalmente para nós imigrantes que estamos procurando melhorias, não é, de trabalho, eu nunca tinha ouvido ninguém falando dessa profissão. Nunca vi nenhum youtuber, nenhuma dessas influências daqui de Portugal nos Instagrams da vida. Nunca vi nenhuma falando. Falam-se muito de fábrica, né? Porque fábrica trabalha também de segunda a sexta. Só que, para minha realidade, essa profissão foi maravilhosa. O problema de fábrica, a maioria das fábricas são em setores industriais. Eles não contratam se a pessoa não tiver carta de motorista, não é? Tem que ter o carro próprio para você chegar no trabalho. Tem os horários rotativos e o assistente dentário não. Tem clínica, em cada esquina aqui tem uma clínica dentária. Eu trabalho a 5 minutos aqui de casa e perto da clínica que eu trabalho tem mais umas 5. Então, uma hora não der mais certo lá, se eu quiser sair de lá, já tem outras para eu procurar se eu não quiser sair de perto de casa. Vou abrir o meu coração aqui para vocês. Quando eu cheguei em Portugal,
eu fui direto procurar trabalho em restaurante. E assim, realmente não falta. Você manda currículo ou você conversa com 2 pessoas, você já conseguiu um trabalho no restaurante. Mas eu só fui procurar em restaurante porque sempre me disseram, eu sempre assisti no YouTube, sempre vi essas influências do Instagram, sempre falando que quem chega, os trabalhos que tem é restauração, é cuidador de idosos. Então, eu fui direto procurar em restaurante. Só que depois de um tempo, eu comecei a ver que pessoas que estavam chegando depois de mim conseguiram em área administrativa. Eu pensava, cara, não é impossível, a pessoa chegou na mesma condição que eu. E comecei a mandar currículo, até que me chamaram. Saí do restaurante e fui trabalhar numa clínica de fisioterapia. Se vocês quiserem saber um pouquinho disso também, sobre isso, eu posso gravar um outro vídeo falando. Eu só quero fazer esse parênteses aqui para compartilhar essa experiência, porque eu sei a dor de quem tá aqui e também sei a dor de quem está no Brasil, que tá lá já se planejando para vir, mas não sabe do que trabalhar, ou então só tem essa mentalidade de que só tem esses trabalhos braçais pra gente, né? E não é verdade, gente, não é verdade. Eu consegui trabalhar na área administrativa, só saí de lá porque era longe da minha casa. E aí a minha filha fez primeiro esse curso de assistente dentária, do estágio ela já ficou trabalhando e eu falei, eu vou fazer também. E fiz esse curso, não é caro, gente, não é assim um absurdo de caro. É menos que um ordenado mínimo e eles dividem ao decorrer do curso, ou seja, se o curso dura 6 meses, você vai pagar isso em 6 vezes, não precisa de cartão de crédito. Se vocês quiserem saber o nome da instituição, quem quiser saber, me pede aqui nos comentários que eu vou escrever o nome, porque essa é a experiência que eu tenho da que eu fiz. Ela é ótima, ela é referência aqui também, mas pode ter outras instituições que sejam diferentes, tá bem? Para vocês terem ideia da falta de profissional que tem aqui para essa área, quando eu estava fazendo o curso, tinha uma menina também brasileira na nossa turma, que ela estava trabalhando já numa clínica dentária, só que ela trabalhava numa clínica dentária dentro de centro comercial. E ela entrou sem saber nada. Ela nunca tinha trabalhado com isso no Brasil, não fazia nem ideia. Mas mandando currículo para todo lugar, chamaram ela nessa clínica e disseram que se ela tivesse disponibilidade, eles iam treinar ela do zero. E assim fizeram. Lá ela começou a aprender já trabalhando e a própria clínica pagou o curso para ela só para ela conhecer assim, mais o lado técnico, né? Os termos, os nomes dos materiais. Então a própria clínica pagou esse curso para ela, só para vocês terem noção da falta de profissional que tem para essa área. E é algo que eu nunca ouvi. Gente, dentro desse YouTube aqui, eu tô falando de mim, pode ser que tenha, depois que a gente fizer a busca, pode ser que tenha, mas das que eu assisto, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Outra coisa que eu acho muito importante também nessa profissão é a estabilidade, porque assim, essa profissão sempre vai existir, né? Sempre vai ter clínica dentária, não vai deixar de existir. Sempre vai ter clínicas e tem muitas clínicas aqui em Portugal. Sempre vai precisar de assistente dentária e a nossa realidade agora é essa. Tem muita clínica em Portugal inteiro, tá? Não tô falando só aqui da onde eu vivo, que a gente vive aqui no Distrito de Lisboa. Mas pro norte também tem um grupo de Facebook que eu participo, que lá eles colocam todas as ofertas em Portugal todo. Então, se alguém quiser também, me pede aqui nos comentários que eu coloco o link desse grupo. Então, tem muita estabilidade. A minha filha tem 1 ano que tá nessa clínica, já tem contrato efetivo. Eu tenho 6 meses, gente, eles já me deram contrato efetivo. Só quem tá aqui em Portugal sabe a importância que é um contrato efetivo, principalmente para quem é imigrante. Então, concluindo e resumindo aqui, na minha opinião, é uma das melhores profissões para se trabalhar aqui em Portugal, principalmente para quem está procurando estabilidade e qualidade de vida. Foi uma área que deu certo para mim, pode ser uma oportunidade muito boa para você também que está me assistindo, porque tem sido para muita gente. De coração, espero ter ajudado muito, principalmente as mulheres, quem já tá aqui, quem é mamãe. Eu sei como é difícil a gente ter que trabalhar muitas horas por dia, trabalhar à noite, trabalhar fim de semana, feriado.
Eu já passei por isso aqui no meu início em Portugal, então eu espero de coração ter ajudado muita gente. Eu espero que você deixe o seu like, tá bem? Se inscreve aqui nesse canal, me ajuda a crescer esse canal. Nesse canal também eu tô compartilhando com vocês o crescimento desse canal, porque para quem tá aí também interessado sobre criação de conteúdo, é o que eu tenho mostrado nesse canal, tá bem? Então, se você também tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste os outros vídeos, tá bem? Se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, eu vou adorar ler o seu comentário, saber de que eu te ajudei de alguma forma. Se quiserem mais informações, se quiserem mais vídeos sobre tanto essa área ou como outras curiosidades sobre Portugal, outras questões que vocês precisam saber daqui de Portugal, deixa aqui nos comentários que eu faço vídeos também falando sobre isso, tá bem? Então é isso, um beijinho para todos e até o próximo vídeo.